Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar a disciplina de gramática, tá bom? Nessa disciplina de gramática, nós iremos aí continuar dando continuidade ao estudo dos vocativos dos apóstolos, tá? Vocativo e apóstolo. Na última aula, nós estudamos aí o que são os apóstolos, realizamos algumas atividades, vamos fazer uma breve revisão sobre ele e depois vamos voltar para os vocativos, vamos dar início aí ao estudo dos vocativos, tá bom? São dois assuntos muito fáceis, como a gente viu na nossa última aula, tá? Na nossa última aula, eram assuntos fáceis, nada que não requeriram muito para entendermos, tá bom? Então, a gente vai aí continuar na página 77, tá bom? Onde vamos trabalhar aí agora o vocativo. Como eu disse antes, vamos fazer uma breve revisão sobre o que são os apóstolos. Apesar de que vocês já sabem, pelo que eu entendi, vocês conseguiram pegar rapidamente, sem nenhuma dificuldade. Mas ainda assim, vamos fazer essa revisão só para dar uma refrescada na memória, né? Ok, então, vamos começar. Peço que vocês já abram seus livros de gramática na página 77. Aí vamos fazer a nossa revisão e dar prosseguimento à nossa aula. Página 77 do livro de gramática. O livro de gramática é o fino, como vocês já sabem. Enquanto vocês abrem seus livros, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho. E aí, finalmente, darmos início à nossa aula. Página 77 do livro de gramática. Pronto, pessoal, cabeçalho feito. Então, vamos dar início à nossa aula. Apóstolos e vocativos, página 77. Primeiro, vamos retomar ao estudo sobre os apóstolos, como nós vimos na nossa última aula. O que é o apóstolo? Qual é a sua função? Lembra que a gente viu isso aí, pessoal? O apóstolo, pessoal, apóstolo, ele é utilizado para realizar descrição de uma pessoa. Quando nós nos referimos a alguém e queremos descrevê-lo, utilizamos aí um apóstolo. Como assim descrevê-lo, professor? Presta atenção, pessoal. Por exemplo, Júlia, a menina de cabelo cacheado, estava morando em uma cidade pouco conhecida. Pronto. Júlia, a menina de cabelo cacheado, estava morando em uma cidade pouco conhecida. Nesse exemplo aí, pessoal, de oração, onde é que vocês encontram o apóstolo? Tá? Onde é que vocês encontram uma parte da frase que realiza uma descrição, né, de uma pessoa? Nesse caso aí, o apóstolo se encontra aqui, né? Ó, olha o apóstolo aqui, ó. A menina de cabelo cacheado. É o nosso apóstolo, tá? Por que o apóstolo, professor? Porque está realizando uma breve descrição de Júlia, tá? Uma coisa que é válido mencionar, pessoal, é que o apóstolo, na maioria das vezes, ele é opcional.
Como assim opcional, professor? Ele não é obrigatório, você não precisa colocá-lo. Ele é opcional, você escolhe se você quer colocar ou não. Ele apenas complementa o significado da frase, tá? Mas ele não é um termo necessário para a frase, ele apenas a complementa, tá bom? É válido a gente mencionar isso, deixar isso bem claro, que ele apenas realiza um complemento da frase, tá bom? Então, se a gente remover o aposto, ainda assim a frase continua fazendo sentido, tá bom? Se eu remover isso aqui, ó, ainda assim a frase ela faz perfeito sentido. Júlia estava morando em uma cidade pouco conhecida, tá? Então, o aposto é um termo ou expressão separado por vírgula de algo ou pronto. Então, ele não é obrigatório na frase, porém ele auxilia na descrição e identificação de algo ou alguém. A esse termo a gente dá o nome de aposta, tá? Aí temos, por exemplo, aqui, Júlia, a filha de Ricardo, estava morando em uma cidade pouco conhecida, tá bom? Beleza. Agora que vocês entenderam aí, vamos passar agora para o vocativo. Vocativo. Aí eu vou solicitar que vocês abram seus livros na página 77, tá bom? Página 77, o livro de gramática. Vamos lá? Vocativo. Outro elemento considerado acessório pela gramática normativa é o vocativo. Mas, diferentemente do aposto, o vocativo não pode ser considerado propriamente um termo sintático. Para entender por que, analise a tirinha a seguir. Então, ele não pode ser considerado propriamente um termo sintático, tá bom? Aí temos aí o exemplo. Muitos escravos que trabalhavam nas minas enriqueceram e puderam comprar sua liberdade e até mesmo escravos. Serafim, o professor Moisés disse que os ex-escravos compravam escravos? Foi, Isabelle, é o capitalismo. O funcionário sonha ser patrão. Legal aí a explicação, né? Pronto, beleza. Agora, nessas duas tirinhas aí, a gente encontra dois exemplos de vocativo. Sempre que falamos com alguém ou chamamos sua atenção, colocando-o em evidência, estamos usando o vocativo. Observe. Serafim, o professor Moisés disse que os escravos compravam escravos? Foi, Isabelle. Pronto. É importante estar atento a uma característica bastante significativa do vocativo. Algumas vezes, ele pode parecer assumir a função de um sujeito ou de um complemento no período. Entretanto, o vocativo não participa da estrutura do período, ou seja, não pratica nem recebe ação, não modifica outros termos da oração e etc. Essa independência, inclusive, permite que o vocativo funcione como uma frase. Na situação acima, caso qualquer uma das crianças quisesse chamar o professor, poderia utilizar um vocativo, que funcionaria como frase. Professor Moisés. Tá? Muito bem, pessoal. Vou explicar aqui para vocês. O vocativo ele é ainda mais fácil do que o oposto. Tá? Por quê? O vocativo ele apenas é usado para se referir à pessoa. Quando você quer chamar alguém para falar, você utiliza aí o vocativo. Tá? Quando você quer utilizar a chamar a atenção de alguém, você usa o vocativo. Quando você quer descrever alguém, dar uma descrição de alguém, você utiliza aí o quê? Você utiliza o aposto. Tá? Então, vou colocar a explicação aqui para vocês no nosso quadro.
Pronto, pessoal. Então, eu coloquei um exemplo aí de um vocativo, como vocês podem ver. Maicon, sua comida está pronta. É importante mencionar, pessoal, que o vocativo ele pode vir em 3 posições diferentes. Ele pode vir no início, que é o exemplo aqui, Maicon, sua comida está pronta. Ele pode vir no final, sua comida está pronta. Maicon. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui o vocativo. E também ele pode vir no meio. No meio, pessoal, ela é um pouco mais complicada. Né? Isso só funciona em algumas ocasiões, tá? Mas vocês podem também utilizar o vocativo aí no meio da frase, tá? Tá, então, os exemplos do vocativo. Beleza? Pronto. 3 exemplos, ele iniciando, vem no início, vindo no final e vindo no meio. Então, o vocativo, e como vocês estão vendo aí, ele pode vir, assumir essas 3 posições. Todos eles se referindo aí, indicando que você está se referindo a uma pessoa. Tá bom? Vamos agora continuar. Página 78. Na página 78 temos aí algumas explicações, tá? Os efeitos de sentido no uso do vocativo. Como acabamos de ver, o vocativo destaca ou evidencia a pessoa ou coisa com quem se fala. Essa característica, porém, pode obedecer a diferentes intenções do texto. Assim, dizemos que, apesar de ser considerado um acessório, o vocativo também veicula informações importantes, muitas vezes indicando a forma como o emissor vê o seu interlocutor. Veja algumas situações. Uma mãe aborrecida com o filho. Pedro Araújo Cordeiro, arruma essa bagunça. Quer mais, amor? Quero, Angina. Um paciente e um médico em uma consulta. O que eu tenho, doutor Euclides? Você são um resfriado. Observe que, nesses exemplos, o vocativo pode indicar o tipo de relação social que existe entre os interlocutores. Explicitar uma relação carinhosa, abusiva, formal, cordial, desrespeitosa, hierárquica, etc. Por fim, em alguns casos, o vocativo pode não se referir a uma pessoa ou coisa determinada, conhecida ou não, mas a uma abstração ou a uma coletividade. Bom, então, nesse caso aqui, pessoal, ele está explicando que, dependendo da forma como você empregar o vocativo,
tá? Ele vai implicar efeitos de sentidos diferentes, tá? Por exemplo, no primeiro quadro aqui, a mãe ela usa o nome do filho todo, depois põe um ponto de exclamação e em seguida ela fala, arrume essa bagunça, né? No segundo quadrinho, ó, ele utiliza aí o vocativo amor, né? Que é um apelido carinhoso para se referir à sua namorada, aparentemente. Tá bom? Pronto, pessoal. Aí aqui na página 80, 81, a gente tem algumas atividades. Por enquanto, eu vou querer que vocês respondam a página 80, tá bom? Eu vou dar 2 minutos aí para vocês responderem essas atividades e em seguida eu volto aqui para responder com vocês. Eu acredito que pelo tempo que a gente tem hoje, a gente só vai conseguir responder até a página 80. E vai ficar algumas atividades para vocês responderem em casa, tá bom? Então, por hoje, agora vocês respondem a página 80 e daqui a 2 minutos eu volto para a gente realizar a correção dela. Se der tempo, a gente responde a 81 também, tá bom? 2 minutinhos. Pronto, pessoal. Conseguiram responder aí? Vamos lá, vou ajudar vocês agora. Primeiro, leia o texto a seguir. Nas regiões de mineração, houve um grande desenvolvimento urbano. Cidades como Diamantina, Vila Rica, atual Ouro Preto, Tiradentes, Sabará, Congonhas e muitas outras foram fundadas nessa época. Nelas desenvolveu-se toda uma estrutura econômica, como padarias, açougues, mercados e até lojas de móveis. Okay? Aí, letra A. Identifique os apostos utilizados no texto. Os apostos aí, no caso, são aqueles termos usados para descrever um termo usado aí, tá? Aí a gente tem a denominação, a grande desenvolvimento urbano, cidades como Diamantina, Vila Rica, Atual Ouro Preto, Tiradentes, Sabará, muitos dos foram para nessa época. Nela desenvolveu toda uma história econômica, como padarias, mercados e até, ok. Muito bem. Temos aí 2 tipos de apostas. Temos o primeiro, cidades como Diamantina, já é o primeiro aposto. Vila Rica, Atual Ouro Preto. Atual Ouro Preto é o aposto aí, tá? Fazendo uma descrição de Vila Rica. Também nela se envolveu toda uma história econômica, como padarias, açougues, mercados e até pequenos imóveis. Pronto. O segundo aposto utilizado aí é com padarias, açougues, mercados e até pequenas lojas de imóveis. Muito bem. Letra B. Qual é a importância desses apostos para o texto? Pessoal, qual é a importância? Quão importante eles são para o texto? De que forma eles contribuem para a interpretação e a leitura desses textos aí? Eles são importantes, pessoal, de que forma? Porque eles servem para realizar uma descrição. Eu mesmo, por exemplo, não sabia que Vila Rica é o atual Ouro Preto. Eu não sabia, tá? Eu fui descobrir agora. Então, eles são importantes porque eles realizam um tipo de descrição que nos auxiliam na hora de interpretar, tá bom? Ou seja, deixam os textos mais claros. Segundo, as frases abaixo apresentam a mesma informação. No entanto, há uma diferença sintática entre os termos em destaque.
Leia atentamente e responda que funções ou os trechos destacados exercem dentro do texto. Então, as frases abaixo apresentam a lista de informação. No entanto, há uma diferença sintática entre os termos de destaque. Leia atentamente e responda que funções os destacados exercem dentro do texto. Ok. Letra A. O ouro de aluvião, primeira forma de ouro encontrada, era extraído de maneira bem simples entre os cascalhos ou as pedras do rio. Aí temos aí primeira forma de ouro encontrada. Nesse caso aí, qual é o termo sintático que nós atribuímos? Isso daí é um aposto ou um vocativo? O que é que vocês acham? Nesse caso aí, ele é um aposto, pessoal. Ele está realizando aí uma descrição do termo aí, o ouro de aluvião. Tá? Está realizando uma descrição desse ouro aí. Então, ele é um aposto, tá? Letra B. A primeira forma de ouro encontrada era extraída de maneira bem simples entre os cascalhos ou as pedras do rio, o chamado ouro de aluvião. A primeira forma de ouro encontrada. E aí? Qual é o termo? Qual é esse termo aí? Qual é o termo sintático que nós podemos atribuir a esse elemento? Será que podemos dizer que é um aposto? Não, pessoal, porque não está realizando descrição de nenhuma informação. Tá? Podemos dizer que é um vocativo? Também não, pois não está se referindo a nenhuma outra termo que ainda vai ser mencionado. Tá? Então, qual seria, professor, a definição aí desse termo, da letra B? A primeira forma de ouro encontrada era extraída de maneira bem simples, entre os cascalhos ou as pedras dos rios, o chamado ouro de aluvião. Nesse caso aí, pessoal, o termo atribuído é o sujeito, pessoal. É o sujeito, tá? Sujeito é o termo que nós podemos dar aí para essa parte destacada. Por que sujeito? Porque está realizando a ação do verbo, tá bom? Pronto. Como ainda temos aqui 2 minutinhos, dá para a gente responder ainda a próxima questão, tá bom? Então, dá para a gente responder ainda aí a terceira questão e a quarta. Terceira, explique por que, apesar de idênticos, os trechos da questão anterior apresentam funções sintáticas diferentes. Aí vocês vão explicar o porquê eles apresentam função sintática diferente. Na letra A, o primeiro, ele está aí realizando uma descrição do ouro de aluvião. Tá? Primeira forma de ouro encontrada. Está realizando uma breve descrição dele. Letra B. A primeira forma de ouro encontrada. Nesse segundo aí, pessoal, ele está realizando a ação. Não está descrevendo nada. A primeira forma de ouro encontrada era extraída. Então, a gente vê que o sujeito aí é essa parte destacada. Tá bom? Então, pelo fato aí do primeiro, a gente trata aí como aposto e o segundo, o sujeito. Tá bom? Então, essa é a explicação para esses dois. Aí temos o quarto. Observe o quadro abaixo e, em seguida, analise a sua legenda. Aí temos aí, os portugueses interiorizaram a exploração de riquezas e o pintor Carlos Leão retratou o árduo trabalho de extração de diamantes no arraial de Peixopó, hoje Diamantina, Minas Gerais. Então, essa atividade aqui, pessoal, essa da página 82 e da página 83 a 84, eu vou deixar para casa, tá? Para a gente corrigir na nossa próxima aula, beleza? Então, para a atividade de casa, deixa eu colocar aqui. Atividade casa, tá? Responder a página 82, 83, 84. 82, 83 e 84. Próxima aula. Ok, pessoal? Então, atividade de casa, vocês vão responder a página 82, 83 e a página 84 do livro de gramática. Essa atividade vai ser para a próxima aula, beleza? A próxima aula a gente faz a correção dessa atividade. Beleza, gente? Então, fiquem com Deus, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês lá no Clesa. Pode me procurar que eu vou ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês, tá? Nos vemos na nossa próxima aula, que será semana que vem. Finalizando o capítulo 5 e iniciando o capítulo 6 do nosso livro. Beleza, gente? Bom final de semana, bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, queridos.